esperança. Minha alma segue e não se cansa de caminhar, de caminhar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue e não se cansa de caminhar, de caminhar. Se tu soubesses quem pode dar-te a vida, seria dissolvida a mágoa mais cruel. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue e não se cansa de caminhar, de caminhar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue e não se cansa de caminhar, de caminhar. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. A tua palavra é, Senhor, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Que bonito, né? É um cântico do mês da Bíblia. Estamos no mês de setembro, mês da Palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Aquela que nós devemos ler com carinho e, antes de ler, invocar a ação do Espírito Santo para que Ele nos ilumine, para que possamos tirar a sua mensagem e colocar em nossa vida. A Palavra de Deus, quero colocar alguns pequenos detalhes sobre ela, para que possamos assim entender um pouco melhor. Como o nome diz, Bíblia, Biblos, que significa livros. E quando nós falamos biblioteca, lugar onde tem livros. Bíblia é porque contém livros. E a Bíblia Sagrada Católica contém 73 livros. 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. As demais religiões têm a sua Bíblia 7 livros a menos do que a nossa Bíblia Católica. A CNBB pede para que neste mês de setembro nós possamos estudar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais o livro do Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia, que faz parte do Pentateuco, o último livro do Pentateuco, a também conhecida Bíblia de Jesus, ou Bíblia que eles estudavam e que existia no tempo de Jesus. Para assim entendermos melhor, dizem que o Pentateuco, o autor seria Moisés, lembrando de toda a sua caminhada no deserto e assim por diante. Que belo! Então, a palavra de Deus, nós devemos estudá-la, meditá-la. E eu faço questão de convidar todos os pais, as famílias, usem a Bíblia, a palavra de Deus. Conforme dizia São Paulo, a Bíblia Sagrada é um livro por excelência inspirado. Os autores que a escreveram, e assim a Igreja determinou esses livros como inspiração divina. Deus soprou a sua palavra para aqueles que a escreveram. Então, é um livro que hoje é traduzido em todas as línguas do mundo. É o livro mais usado, mais meditado de toda a história da humanidade. Queridos irmãos e irmãs, ministros da Eucaristia, catequistas, lideranças da nossa paróquia, possamos colocar, já que nós não podemos colocar devido à pandemia, a Bíblia lá na comunidade como centro, porque não temos as celebrações da Santa Missa, faça isso na sua casa. E pegue ela todos os dias, pelo menos leia uma frase. E procura ver o que Deus quer colocar no teu coração. Ok? Eu estou feliz por vivermos esse mês de setembro, mês da Palavra de Deus, mês da Bíblia Sagrada. E dia 30 de setembro, por isso que celebramos o mês da Bíblia, dia 30 de setembro é o dia de São Jerônimo.
São Jerônimo, que viveu do ano 340 até 420, ele foi o grande tradutor da Bíblia. Traduziu a Bíblia do hebraico e grego para o latim. E graças a ele, todos puderam ter acesso a essa palavra que é a voz do Senhor em nosso coração. Usemos a palavra de Deus, que Deus ilumine os corações das pessoas e que logo, logo possamos meditar essa palavra lá na igreja, com todo mundo junto, participando da Santa Missa, das celebrações e recebendo Cristo em seu coração. O meu abraço, mais uma vez, a todos os paroquianos da nossa querida paróquia Nossa Senhora da Luz. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Boa noite a todos. Sou George Vernes, moro em Balneário Camboriú. Fui convidado para falar sobre o que a Bíblia significa para mim. O Padre Zezinho, num de seus cantos, a letra diz assim: toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Esse canto diz tudo o que significa a Bíblia para mim. A Bíblia é comunicação de Deus para conosco, em que Deus nos fala do seu amor, do seu carinho que tem por cada um de nós. Então a Bíblia é uma carta de amor que Deus escreveu para a humanidade, ou seja, para cada um de nós. E a gente vai ver lá no Salmo 139, versículo 13, em que o salmista diz assim: desde o seio materno tu me formaste. Com isso, Deus está nos dizendo que a nossa existência não é obra do acaso, é fruto do amor de Deus. Toda a nossa vida, de cada um de nós, ela é desejada por Deus. Bom, quando falamos em comunicação, não é só de comunicação de Deus para conosco, mas também de nós para com Deus. No livro dos Salmos, Deus nos ensina a como nós devemos nos dirigir a Ele em várias situações que nós passamos em nossa vida. Então, em momentos de angústia tem salmo de súplica, em momentos de alegria temos salmo de louvação, em momentos que recebemos uma graça importante, salmo de louvor, ou salmo de... Enfim, todos os salmos vão nos possibilitar como Deus quer que nós dirigimos a Ele em cada momento de nossa vida. A Bíblia também, ela nos fortalece a nossa fé. Nós aprendemos no cursilho que a fé, ela se sustenta num tripé, que é ação, oração e formação. E a maior fonte de formação que nós temos é a Bíblia, em que Deus nos fala diretamente ao nosso coração. Então, é importante que cada um de nós mantemos forte esse vínculo para com Deus através da Bíblia. E em especial no momento que estamos vivendo, momento de preocupação, de incerteza, de dificuldades, a Bíblia é a fonte que nos dá tranquilidade, que nos dá esperança e nos fortalece em nossa caminhada de cristãos. Também, para ilustrar bem isso que eu falei, tem uma passagem que Mateus escreve lá no capítulo 11, versículo 28 a 30, em que Jesus diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e encontrareis alívio.
e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Era isso, irmãos, que nós teríamos que tentar passar aquilo que nós sentimos e o que a Bíblia significa para nós. É um momento especial que nós devemos pensar, sentir e refletir da importância desse Deus que, de uma maneira insistente, quer se comunicar conosco através de sua palavra. Era isso, então. Uma boa noite. Falar da Bíblia para mim, antes de eu fazer o cursilho, era um livro normal. Mas depois que eu fiz o cursilho, comecei a meditar. E hoje para mim ela significa a revelação da verdade que tanto o ser humano deseja conhecer a respeito da vida. Nas Escrituras, Deus quer nos mostrar toda a verdade da existência do homem, além dos limites terrenos, e que somente Ele e sua onisciência e soberania pode dar a conhecer. A Bíblia é uma biblioteca que, entre milhares de livros, ele se destaca como ímpar e diferente de todos os demais. Podemos ler a Bíblia todos os dias, mas a Bíblia nos ensina a viver o amor, nos ensina a viver o perdão, e a cada capítulo e cada versículo que a gente lê e medita é mais aprendizado, e a gente consegue ir abastecendo a nossa fé, pegando conhecimentos e saber que dentro da Bíblia a palavra de Deus está revelada para todos nós. E muitas coisas me chamam a atenção, porque depois que eu fiz o cursilho, eu aprendi a procurar as passagens entre todos os apóstolos e todas as cartas, né? Coríntios, Filipenses, Marcos, Mateus, João, enfim. E ele é um livro que ele, a cada dia que você lê um capítulo, e dependendo da forma que você se encontra, você medita, e a cada dia ele te traz uma revelação diferente. Você pode ler um capítulo e um versículo hoje, e hoje ele traz o ensinamento. E daqui a um mês ou dois você lê aquele mesmo capítulo, você vai ter outro ensinamento. A Bíblia ela se renova todo dia. Um livro escrito há mais de 2 milhões de anos, e que a cada dia que você lê um capítulo ou um versículo, nos parece que ele foi escrito naquele momento, dependendo da forma
que você está com a sua iluminação do Espírito Santo. Então, cada momento você tem um ensinamento. E é através da palavra, é através da Bíblia que a gente consegue seguir esse rumo, caminho à santidade e passar a perceber e viver o quarto dia, né? Então, a Bíblia para mim é a palavra de Deus revelada todos os dias para nós. Fique com Deus. Amém? Pessoal, fui convidado para falar um pouquinho para vocês e dar meu testemunho da Bíblia. O que é a Bíblia para mim e para minha vida? A Bíblia para mim não é diferente do que é para vocês. É o manual, né? O manual do verdadeiro cristão. É na Bíblia que a gente vai se fortalecer na palavra. A palavra que a gente sabe que é a nossa verdadeira alimentação, a nossa fé. Setembro, os católicos comemoram o mês da Bíblia. A Bíblia, ela nos traz o conhecimento, ela nos traz a presença de Jesus Cristo, toda a história de Jesus Cristo, contada através dos evangelistas, né, que contaram toda a história de Jesus Cristo, principalmente no Novo Testamento. Antigo Testamento, vem os profetas, vem as pessoas que anunciavam a vinda do Salvador. Nós temos sempre que usar a Bíblia. Embora, e às vezes trocamos a Bíblia para usar o celular, para usar um computador, buscando as palavras que nela contém. Mas não podemos simplesmente deixar a Bíblia em cima do armário, em cima de uma estante, sendo simplesmente um objeto decorativo. Temos que usar a Bíblia. Somos pessoas necessitadas de ler e usar a Bíblia, mesmo quando nós fizemos a leitura e não compreendamos o que está escrito. Por isso que antes de ler a Bíblia, é necessário que a gente faça uma boa oração e peça inspiração ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ajuda a interpretar. Não ler a Bíblia de qualquer jeito, qualquer hora. Quando você quer ler a Bíblia, se prepare. Se prepare que Jesus Cristo vai agir em ti. Então, a Bíblia é muito importante na vida de um verdadeiro cristão. Confesso para vocês que antes do cursilho eu não tinha costume de ler a Bíblia. Tanto que eu nem sabia abrir uma Bíblia. Comecei a aprender lá no encontro e depois, através das aulas, das escolas vivenciais e também um pouquinho de curiosidade, eu fui aprendendo a manusear a Bíblia. Então é isso que eu tenho que falar para vocês. Setembro, mês da Bíblia, temos que usar a Bíblia, que é o nosso verdadeiro manual. Boa noite, meu nome é Laírton, eu fiz o cursilho de número 200 no ano de 2010, sou de Camboriú, faço parte da paróquia do Divino Espírito Santo. E o que representa a Bíblia Sagrada para mim? Então, eu hoje posso dar essa resposta baseado em tudo aquilo que eu aprendi durante aqueles 3 dias de encontro do cursilho. Então, foram nesses 3 dias que eu tive uma aproximação e uma intimidade maior com a Palavra de Deus.
Foi ali, inclusive, que eu aprendi a procurar e a encontrar as citações bíblicas. E como é que eu faço no meu dia a dia para usar a Bíblia Sagrada? Eu uso, então, o calendário do Sagrado Coração de Jesus, em que diariamente ele traz o Evangelho do dia. E todos os dias pela manhã, então, baseado nesse calendário, eu vejo o que aquela leitura do Evangelho do dia traz para mim. Então eu faço a leitura diariamente do Evangelho, e através dessa leitura do Evangelho é que eu retiro desse texto sagrado algumas coisas importantes que me norteiam o dia a dia. E essa prática eu tenho feito logo depois do término do cursilho. Então fazem pelo menos 10 anos que eu tenho feito essa prática da leitura diária da Bíblia. Então a Bíblia para mim é um encontro íntimo com Deus, através de Jesus Cristo, palavra. Nós temos também a possibilidade de ter um encontro eucarístico com Deus através da Eucaristia, e a Bíblia, então, é através da palavra. Então, é dessa forma que diariamente eu tenho um encontro com Jesus Cristo através da leitura do Evangelho. Isso, para mim, tem sido uma atividade diária que eu não dispenso. Não começo o meu dia sem fazer a leitura do Evangelho. Isso tem me ajudado muito na caminhada do meu dia a dia, nas atividades nas quais eu desenvolvo ao longo do dia.